Relato assustador no Hospital Maldito. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Vou ser direta. Você acredita em uma vida após a morte? Meu nome é Andrew e vou ser honesto contigo. Isso é o que eu quero saber. Sou médico há vários anos e estive em contato com a morte. Eu vi mais pessoas mortas do que você já viu na sua vida. Em alguns casos, me sinto impotente. Mas em outros casos, também me sinto muito culpado por não ter feito melhor. De qualquer forma, mesmo que eu seja um bom médico, e nem tudo correu como eu queria, mas não importa quantas noites passo com pacientes, nunca vi tantas mortes como naquela noite. Você sabe que a pior parte é, apenas um paciente morreu naquela noite, mas algo aconteceu no hospital. Algo que nunca entenderei e não quero ver novamente. Tudo isso aconteceu com a chegada de uma garota. Obviamente não posso dizer o nome dela e simplesmente chamá-la de irmã. Jane chegou ao hospital em coma. Pais católicos devotos? Eles usaram uma droga não convencional. Às vezes essas coisas funcionam como um placebo para o paciente, mas quando a saúde é afetada, a única maneira de resolver esses problemas é consultar um médico. Mas esta rapariga, ela é totalmente outra coisa. Não sabemos o que aconteceu com ela. A garota passou por muitas fases antes de entrar em coma. No começo, ela teve um comportamento muito estranho. Indica que ela tem múltiplos transtornos de personalidade. Com o passar do tempo, isso se transformou em mais coisas inexplicáveis. As coisas em casa dele se mexem, pássaros mortos aparecerão ao redor dele. Algumas pessoas até dizem que mesmo no meio do verão, o quarto de Johnny também congelará por um curto período de tempo. Você pode imaginar como isso aconteceu? Certo? Sim? É tudo o que podes imaginar. O relatório diz que a razão para o coma é porque ele passou por um exorcismo. A rapariga chegou coberta de hematomas. Mas estranhamente ele estava amarrado. Eles nos disseram. Eles estavam tentando expulsar demônios e coisas assim do seu corpo. Mas o processo é muito difícil para ele, então eles tiveram que interromper. Quando eu ler o arquivo dele novamente, a família dele contou-me tudo isso. Estou realmente furioso. A pobre rapariga deve ter tido a pior noite da sua vida. E tudo por causa de uma pessoa que se recusa a acreditar. A negligência da família da medicina tradicional, porque eles acreditam em anjos e demônios. De qualquer forma, a rapariga tem de ficar no hospital. Devemos prestar muita atenção a quaisquer sintomas que ela desenvolva. Só podemos curar as feridas físicas dela. Agora é só uma questão de tempo até agir contra ela. À medida que a noite cai, o número de médicos nos hospitais é muito menor. Devido ao grande número de demissões nos hospitais, muitos funcionários entraram em greve, então à noite há apenas alguns médicos experientes, algumas enfermeiras e alguns residentes. Decidi fazer horas extras porque tinha que cuidar de uma mulher. Ela foi atropelada pelo carro do marido após uma disputa doméstica. Ela está em péssimo estado. Esta mulher mora no mesmo andar da Jane. Você logo verá por que isso é tão importante. O pesadelo começou quando saí para ver a senhora. Para minha surpresa, este lugar estava muito frio. Quando estou a verificar o ar-condicionado, eles trabalham muito bem. Eu senti o calor que eles emitiram. Toda a equipe médica está no andar inferior, porque houve uma emergência lá. Subi as escadas para ajudá-los, até que encontrei algo que me pegou de surpresa. Passei por um dos quartos. O teto está se movendo sozinho. Todos os painéis estúpidos vão ser batidos violentamente, mas não há nada por perto. No início, eu pensei que poderia ser um terremoto, mas sem segredos, apenas a vibração de uma sala. Peguei o meu celular e tirei uma foto o mais rápido possível. Preciso de uma explicação. Alguém tem de me dar uma explicação. Eu saí da sala muito desconfortável. Só então percebi que era minha irmã. Ele estava olhando para mim do outro lado do corredor. Ele ficou lá muito saudável. Olhe para a minha direção, irmã. Eu sei que você deve estar confuso no hospital. Meu nome é Annie. Naquele momento, a garota simplesmente saiu. Como se estivesse entediada com o que eu disse a ela.
Naquele momento, eu sabia que não podia deixá-la andar tão livremente pelo corredor. A rapariga esteve em coma ultimamente. Quem sabe se ela está confusa ou assustada? Tudo o que ela passou, ela não só é perigosa para outros pacientes, também é perigoso para ela mesma. Eu sentei-me e corri atrás dele o máximo que pude, mas quando corri até o fim do corredor, quando me virei na direção para onde ele estava indo, vi outra coisa. Há uma maca no final do novo corredor, mas não uma maca comum. Eles usam a mesma maca. Sabes o que mais está na maca? Um saco branco com um corpo. Olhando para essa imagem, fiquei assustado e confuso. Tirei meu celular novamente. Grave tudo isto. Mas enquanto eu estava a fazer isto, aconteceu outra coisa. O saco com o corpo levantou a cabeça. O que aconteceu? Foi feita uma piada ruim? Oh, nenhum dos meus companheiros iria brincar com tal coisa. Vendo isso, fui horrorizado em direção às escadas. Não sei o que aconteceu, mas tenho que sair daí. Estou pouco longe das escadas. Foi então que, impulsivamente, voltei a minha cabeça para o quarto de Jane. O que ele fez? Entrei no quarto dele confuso. Ele estava lá, exatamente como quando saiu. Isso não é possível. Sim, há alguns segundos eu vi casulos. Ele foi para a outra direção. Ele chegou a um beco sem saída. Ele não pode voltar para a cama antes que eu perceba. Naquele momento, todas as histórias anormais sobre Jane começaram a me incomodar. Talvez naquele momento, eu acreditei e eles perceberam que eu estava no lugar errado. Tenho de sair daí o mais rápido possível. Corri para a porta, mas não consegui abri-la. A porta está trancada. Estou trancado no quarto do casulo. Comecei a ouvir barulhos atrás de mim. Não quero olhar para trás. Não quero olhar para trás. Mas ele estava ali, apontando para mim e sentando-se. Fica de olho em mim. Eu entrei em pânico, batendo forte na porta, mas a porta simplesmente não se abre. Enquanto isso, o casulo caiu da cama, ele arrastou o respirador e rastejou lentamente em minha direção. Assim que ele tocou meus pés, ele começou a subir. Fique na minha frente, cara a cara comigo, agarrando minhas roupas com as mãos. Eu estava sem palavras, completamente atordoado. Não sei como reagir. De um segundo para o outro, eu podia ver o rosto de Jane a mudar. Ele é rude. Deixaste-o levar-me. Ele acabou de dizer isso. Eu me sinto muito mais frio no quarto. O lugar está ficando cada vez mais escuro. Consigo ver algo a aparecer nas sombras. Ele é gentil, mas se levanta com duas pernas. Seu rosto era terrível. Até seus olhos eram prateados. Sua aparência deixou meu couro cabeludo dormente e fiquei parado no chão rochoso, sem ousar me mexer. Ao mesmo tempo, Ian também caiu no chão, mas não ele mesmo. Algo invisível agarrou seus pés, puxou-o para dentro. À medida que seu corpo continua a diminuir, desaparecendo lentamente na escuridão, à medida que se torna cada vez mais parecido com uma escultura, eu podia ouvir uma pequena risada de zombaria. De repente, meus olhos ficaram escuros. Quando abri os meus olhos, estou no quarto da minha irmã, a porta estava aberta e, obviamente, não desmaiei. Jane estava deitada na cama, ainda em cima. Em estado de coma, abri a porta. Desça as escadas o mais rápido possível e junte-se aos outros médicos. Quando fomos ver de manhã, ele está morto e não há nada que possamos fazer. Ele passou de uma condição estável para uma morte súbita. Já faz algum tempo desde então. Para ser sincero, ainda não sei o que vi. Eu não saí do hospital. As pessoas precisam de mim, mas já não estou sozinha em nenhum andar. O turno da noite não é adequado. Tenho pena daquele pobre rapaz. Ele vai passar novamente pelo mesmo tipo de situação que eu experimentei durante a noite.